Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor, do versículo de número 18 ao versículo de número 20. A palavra do Senhor nos diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, oremos novamente ao Senhor nosso Deus. Eterno Pai, graças te damos pela tua palavra que é viva e eficaz e que fala aos nossos corações. Pedimos nesta noite que mais uma vez o teu Santo Espírito venha ao encontro das nossas vidas, a fim de que sejamos trabalhados para o bem-estar do teu povo, edificação da tua igreja e para a glória do teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós chegamos então hoje ao fim da nossa série especial sobre missões e até aqui nós já aprendemos algumas coisas. Nós vimos primeiramente que Deus é o autor e é o Senhor da missão. Ele, exclusivamente por causa do seu grande amor com que nos amou, quando nós éramos ainda pecadores, enviou Cristo ao mundo para o resgate das nossas vidas, para o resgate do seu povo. Jesus, no ato derradeiro do seu ministério terreno, comissionou então a sua igreja antes de ser assunto aos céus, fazendo dela uma participante da missão que é a missão de Deus, cooperando no propósito do próprio Deus por meio da pregação do Evangelho, tendo em vista uma finalidade. Que finalidade é essa? Tornar o beneplácito proposto por Deus em Cristo Jesus conhecido entre todos os povos, entre todas as tribos, entre todas as línguas e nações. Nós vimos ainda que a missão da igreja tem o seu foco no ato de fazer discípulos, ou naquilo que nós conhecemos como discipulado. Esta é a ação por meio da qual as pessoas recebem a proclamação do Evangelho, são batizadas, agregadas ao corpo de Cristo, que é a igreja local, e são então continuamente instruídas na obediência às ordenanças de Cristo. É isso que nós vemos neste texto que nós acabamos de ler. Nesta noite, nós nos dedicaremos mais uma vez a dois aspectos do discipulado que fecharão, por assim dizer, as reflexões que nós iniciamos no início do mês e que nos mostrarão agora, e isto é importante, que o discipulado é um ato contínuo na vida da igreja. Então, desta forma, na noite de hoje, nós consideraremos o seguinte tema: o discipulado na vida da igreja. Como eu já disse, nós vamos abordar essa temática em duas frentes que vão evidenciar para nós qual é o caráter do discipulado cristão e qual é a sua relação com a vida prática da igreja local. Então, quando nós olhamos para este texto, e nesta noite a nossa atenção estará dedicada especificamente ao versículo de número 19 e a primeira parte do versículo 20, olhando para esse texto, nós chegamos então a uma primeira conclusão. A conclusão de que o discipulado é um processo gradual. Fazer discípulos é um processo gradual. Desde que nós iniciamos essas nossas reflexões sobre a missão da igreja, lá no início do mês de agosto, nós refletimos sobre alguns aspectos fundamentais desta missão que Jesus Cristo nos outorgou. Nós já assimilamos, além disso que nós vimos no início, alguns fatos que são importantes. E o principal deles, nós assimilamos qual é de fato a missão da igreja. E esta análise do que é a missão da igreja de maneira específica é importante. Por quê? Porque a igreja se envolve em vários tipos de atividade. Nós temos igrejas que fundam escolas, igrejas que fundam hospitais, igrejas que desenvolvem ação social. E o problema é que, se nós abarcarmos todas as atividades da igreja debaixo do guarda-chuva da missão, então tudo passa a ser missão. E qual é o problema disso? Quando tudo passa a ser missão, a missão é banalizada. E se tudo é missão,
em pouco tempo, nada mais será missão, porque nós perdemos a identidade missional. Quando nós olhamos para este texto, nós temos aqui claro e explícito qual é o foco da missão. Olhe para o início do versículo 19. Ide, portanto, e fazei discípulos. Esta é a missão da igreja. Essa atividade missionária de fazer discípulos, de discipular pessoas, ela ocorre, nós já vimos, não de maneira dissociada à missão de Deus. E a missão de Deus é uma missão redentora. Lembre-se de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A nossa missão não é dissociada disso. Nós somos comissionados a fazer missões como cooperadores na missão de Deus. Fazemos discípulos de Cristo, ou pelo menos deveríamos, com o intuito de levar pessoas a Cristo para que pela fé nele elas sejam salvas, instruídas nos seus ordenamentos, a fim de que elas também se tornem discipuladores e cooperadores nesta missão. Agora, quando nós olhamos para essa realidade, nós chegamos a uma conclusão que, de certa maneira, é triste. Muitas igrejas locais precisam corrigir, pelo menos em partes, a sua visão e a sua praxis missionária. A ordem de Jesus é clara: façam discípulos. Mas nem todas as igrejas cristãs, nem todas as igrejas têm se empenhado em cumprir a sua missão, fazer discípulos. E qual é o sentido de fazer discípulos? O que é isso? Nós já vimos. Fazer discípulo é instruir uma pessoa nos ensinamentos de um mestre. Se nós fazemos discípulos de Jesus, nós instruímos as pessoas justamente ao que o texto diz, a guardar todas as coisas que o Senhor ordenou. Veja, discipulado é instrução. E instrução demanda tempo, demanda investimento. Sabe por quê? Porque instrução é estudo. Instrução é aprendizado. Instrução é dedicação. Instrução é compromisso. Instrução é trabalho. Veja, o discípulo não nasce pronto. O discípulo precisa ser feito. O discípulo precisa ser formado. Agora, muitas igrejas locais, igrejas como a nossa, igrejas mais velhas, igrejas menores que as nossas, igrejas maiores que a nossa, pensam o discipulado de uma forma diferente dessa. E este é um problema. Entenda, um discípulo de Cristo não é feito pelo simples recebimento de um folheto que tem uma mensagem bíblica. Um discípulo de Cristo não é formado simplesmente ao ouvir de nós: Jesus te ama. Um discípulo não é formado por simplesmente participar de um culto especial de evangelismo, como se todos os cultos não devessem se estabelecer com a perspectiva evangelística de levar os homens a Cristo. Não. Para que alguém seja feito discípulo de Cristo é necessário tempo, envolvimento, compromisso e ação. E quando nós olhamos para esse texto, como Jesus nos apresenta o discipulado bíblico, nós vemos exatamente isso: tempo, compromisso, ação. Um discipulado que é um processo gradual. E eu quero destacar aqui 3 palavras, 3 expressões no texto que vão nos direcionar para compreender isso. Olhe para o versículo de número 19, a ordem de Jesus: ide, portanto, e fazei discípulos. Mais à frente, Jesus diz: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você olha para o início do verso de número 20, você encontra ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. Nós temos aqui 3 ações verbais: batizar, inicialmente, fazer discípulos, depois batizar e, por fim, ensinar. Essas palavras nos ajudam a entender que o discipulado é, de fato, um processo gradual. E eu quero chamar a sua atenção, eu tenho evitado isso, mas eu quero chamar a sua atenção agora, neste momento, para algumas tecnicidades da língua grega, a língua na qual foi escrito o Novo Testamento. Por quê? Porque elas vão nos ajudar a compreender, de fato, que o discipulado é um processo gradual. Os tempos verbais na língua grega são diferentes dos tempos verbais na língua portuguesa. E nós temos aqui
a primeira expressão verbal para nós, fazei discípulos, é uma única palavra no texto grego, um verbo. E este verbo ele se encontra num tempo que é chamado de aoristo. Esse tempo verbal não existe na língua portuguesa. Quando os verbos estão no aoristo, eles nos mostram a ação de uma maneira resumida. É como se nós olhássemos para uma determinada ação e ela fosse um ponto no tempo. A gente diz que o aspecto desse verbo é um aspecto pontilear. Por quê? Porque ele olha para a ação, ele nos apresenta a ação, sem se preocupar com seus desdobramentos ou com seus antecedentes. É como se a ação já estivesse concluída de maneira pontual. Veja, façam discípulos. Neste momento, Jesus não nos explica como. Ele nos mostra aquilo que nós temos que fazer, mas ele não diz como. Mas o texto continua. Os verbos que se seguem agora estão em um outro tempo, que é o chamado tempo presente. E o tempo presente no grego é diferente do tempo presente na língua portuguesa. Os verbos batizando e ensinando, no tempo presente, eles estabelecem a ideia de uma ação que está em curso, portanto um processo, porque não foi finalizada, e também de uma ação que, uma vez finalizada, é repetida de maneira habitual. Portanto, é algo que não cessa. Então veja, de maneira pontual, a nossa tarefa é fazer discípulos. Como esses discípulos são feitos? Já vimos nas semanas antecedentes que pela pregação do Evangelho, em ações que se desdobram nesse texto, sendo batizados, introduzidos na comunidade cristã e então ensinados. De que forma? Gradualmente. Finalizamos o discipulado de uma pessoa, então iniciamos com outra. Agora, o mais interessante é que, a rigor, o discipulado nunca termina. Sabe por quê? O Senhor nos chama para que nós o conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento. Portanto, nós devemos ser instruídos nas ordenanças do Senhor para sempre, enquanto aqui vivermos. Então, o discipulado da igreja é um processo que é gradual. Mais à frente nós vamos ver que essas ações de batismo e de ensino, elas acontecem de fato no âmbito da igreja local, mas para nós agora é importante entender isso. O discipulado é um processo gradual no qual a igreja, e veja, é comunidade, é corpo, no qual a igreja se esforça para anunciar a boa nova da salvação. De que forma? Entregando folhetos? Encontrando pessoas na rua e dizendo, olha, Jesus te ama? Não, é mais profundo que isso. Nós somos chamados a discipular pessoas de que maneira? Nós somos chamados a discipular pessoas de uma forma intencional, de uma forma sistemática, de uma forma gradual, de uma forma habitual, pregando o evangelho, tendo em vista o quê? Que as pessoas que ouvem a pregação do evangelho, sendo trabalhadas pelo Espírito Santo, pelo chamado ao arrependimento e à fé, elas creiam em Jesus, sejam batizadas e introduzidas à comunidade cristã, permaneçam na comunidade, sendo ensinadas, progredindo diariamente nas ordenanças do Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para que elas sejam amadurecidas e para que elas também se tornem discipuladores. A exceção da conversão, que acontece de forma imediata quando alguém crê em Cristo, todos os outros atos do discipulado se desenvolvem de maneira habitual, de maneira progressiva na vida cristã. Por isso, nós entendemos que o discipulado é um processo gradual. E o Novo Testamento está repleto de textos que nos mostram isso, que mostram a conversão como ponto inicial de um processo que se estende durante toda a vida, que tem de fato como finalidade a instrução do crente nas ordenanças do Senhor para que ele se torne alguém maduro. Nós podemos ler, por exemplo, em João 8,31, palavras do Senhor Jesus. Se permanecerdes da minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Quem são os verdadeiros discípulos? Aqueles que permanecem nas palavras do Senhor.
Vamos colocar isso na linguagem da grande comissão? Discípulo verdadeiro é aquele que, conhecendo a graça, é integrado à igreja por meio do batismo e permanece sob a instrução da comunidade, o quê? Sendo ensinado a guardar todas as coisas que Cristo ordenou. Um processo gradual que se desenvolve de maneira habitual na vida da igreja. Podemos ler Atos dos Apóstolos, Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E este talvez seja um dos melhores textos, um dos melhores exemplos a respeito da ideia bíblica do discipulado. Como a igreja primitiva cumpria a missão? Ela pregava o evangelho. Os conversos faziam o quê? Eles eram congregados à igreja. Por meio do quê? Por meio do batismo. Se lembra do que aconteceu no dia de Pentecostes? Pedro pregou, 3.000 pessoas foram o quê? Batizadas. Elas foram integradas à comunidade cristã. E então o texto nos diz que elas começaram a perseverar na doutrina. O que é isso? Permanência, instrução na comunidade. Em outras palavras, discipulado. Dessa forma, então, como igreja, nós precisamos compreender que a missão que nós recebemos, meus irmãos, não se limita a anunciar de maneira esporádica o evangelho a uma pessoa, não se limita a falar do amor de Jesus de maneira despretensiosa, nem tampouco se limita a pregar o evangelho algumas vezes a uma pessoa e acompanhar essa pessoa até o momento que ela se decida por Cristo. Não. O discipulado é um ato contínuo, é um processo gradual. As pessoas, elas são conduzidas a Cristo, são integradas à igreja, e a igreja deve trabalhar para que elas permaneçam aprendendo, sendo amadurecidas. Para quê? Para que elas se fortaleçam, cresçam em fé e se tornem também cooperadores nessa missão. O batismo aqui que Jesus instrui marca o quê? Marca a entrada visível da pessoa na comunidade. E o ensino contínuo aqui é o meio pelo qual os discípulos são amadurecidos na fé, são conformados à imagem de Cristo e tornam-se então paulatinamente capacitados pela ação do Espírito nas suas vidas em obediência, estando radicados e edificados no Senhor. Portanto, fazer discípulos, a nossa missão, o discipulado, é um processo gradual que deve ser desenvolvido na vida da igreja. Então, essa é a primeira conclusão a que nós chegamos nesse texto. A segunda conclusão a que nós chegamos é que o discipulado ele deve ser executado no contexto da igreja local. E talvez isso para você não faça sentido, porque você vai me falar o seguinte: pastor, eu não vejo em nenhum lugar desse texto aparecendo a palavra igreja. Mas a igreja já estava aqui. E nós vamos entender isto. O evento que é narrado aqui nesse texto, meus irmãos, ocorre num momento muito particular da história. Depois de 3 anos de ministério público, Jesus está agora no ato derradeiro do seu ministério. Ele está finalizando seu ministério terreno. Jesus executou uma obediência perfeita a tudo que Deus lhe propôs. Ele morreu na cruz, ele ressuscitou, ele foi revestido de autoridade, é o que nós vemos lá no início do texto. E agora, então, quem está aqui com ele, antes dele ser assunto aos céus? Para quem Jesus está falando? Para os discípulos. Para os discípulos. Quem são os discípulos? O grupo base da igreja primitiva. Os discípulos são a igreja deste tempo. Eles constituem o primeiro núcleo de formação. Se nós trouxéssemos aqui para a nossa realidade, os discípulos foram a primeira classe de escola dominical de Jesus ali, da igreja primitiva. O primeiro grupo de discipulado, eles andaram com Jesus por 3 anos. A ordem para fazer novos discípulos foi dada a quem? Nós não vemos Jesus chamando os discípulos separadamente. Não vemos Jesus falando com os discípulos um a um. Jesus os instruiu e deu uma ordem de maneira coletiva.
já nos direcionando para a perspectiva de que a missão é a missão da igreja. Ela é minha individualmente, sim, porque eu sou igreja do Senhor. Mas no cumprimento desta ordem, trabalhamos coletivamente. Veja, o fato de Jesus ordenar aos discípulos aqui nos conduz à conclusão de que a obra missionária, o discipulado, ele deve ser executado no contexto da igreja local. Por quê? Porque o grande objetivo desta, que é a grande comissão, é manifestar a glória de Deus, não em indivíduos isolados, mas na igreja. A noiva de Cristo, o corpo do qual Cristo é o cabeça. E esta igreja que vai ser mencionada na Escritura como o corpo de Cristo é o âmbito comunitário no qual a vida cristã é vivida. Nós não fomos chamados para viver a vida cristã de maneira isolada. Então, o discipulado deve acontecer em e através da igreja local. Isso não quer dizer que individualmente você não possa pregar o evangelho, que individualmente você não possa discipular uma pessoa, pelo contrário, você pode e deve, mas o processo de pregação individual, o processo de discipulado individual, tem que ter como finalidade trazer essas pessoas para que elas sejam congregadas à igreja, o corpo de Cristo. Discípulos são feitos na igreja. Para que alguém seja discípulo de Cristo, esta pessoa precisa estar enxertada em Cristo, unida a Cristo. Ela precisa ser recebida no corpo de Cristo, que é a igreja. Eu não estou dizendo que a igreja salva, mas eu estou dizendo que o salvo é congregado à igreja. Isso fica mais claro quando nós contemplamos as ações que são o desenvolvimento do discipulado, que são os dois verbos que eu falei que dão a ideia de progresso, batismo e ensino. O que é o batismo? Jesus diz, olha, façam discípulos e batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é um ponto importante do discipulado. Ele é aquilo que nós chamamos de manifestação visível de uma graça invisível. Quando nós pegamos a água e aspergimos sobre a cabeça de uma pessoa, nós estamos aqui simbolizando o quê? O lavar regenerador do Espírito Santo que aconteceu dentro do coração. E esse lavar regenerador, ele é executado no quê? No cumprimento da nova aliança em Cristo Jesus. A quem que o batismo é administrado? Aqueles que ouviram o Evangelho, foram convencidos pelo Espírito Santo, creram em Cristo e foram salvos. E então, agora eles são batizados. Jesus diz que eles são batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que no nome? A ideia de ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo mostra que, a partir do batismo, esta pessoa, de fato, pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. União. O batismo, então, integra a pessoa à comunidade, mostrando de maneira visível aquilo que aconteceu internamente pela graça que é invisível. Alguém foi salvo, foi regenerado, foi enxertado em Cristo e agora é aceito no seu corpo. O ensino segue o batismo. Versículo de número 20. Ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. O ensino, ele dá continuidade ao batismo. E o que se tem em vista nesse ponto, no ensino? O que deve ser ensinado? Jesus nos diz, pessoas integradas ao corpo pelo batismo são ensinadas a guardar as suas ordenanças. E aqui, meus irmãos, não é apenas doutrina, é também moral. É ensinamento doutrinário, mas é ensinamento ético-moral. O ensino visa o quê? A formação completa do discípulo. Para que ele aprenda a guardar tudo que Jesus ordenou. Tudo. Desde as instruções mais básicas da vida cristã, como aquelas expressas no Sermão do Monte, até a própria ordem de fazer discípulos. E talvez você me pergunte, pastor, mas tudo bem, eu entendo. Crentes precisam ser batizados, crentes precisam ser ensinados, mas por que isso tem que acontecer no âmbito da igreja? E eu te respondo. Mas eu te respondo fazendo algumas perguntas. Quem batiza pessoas? A igreja.
Pessoas que são batizadas são incorporadas ao quê? À igreja. Onde as pessoas são ordinariamente a respeito daquilo que Cristo faz? Na igreja. Quando nós olhamos para o desenvolvimento da missão, lá no livro de Atos dos Apóstolos, nós percebemos algo interessante. Sabe o quê? A história da propagação do Evangelho. A história do discipulado é a história do desenvolvimento da igreja. Sabe por quê? Onde quer que o Evangelho fosse pregado, igrejas apareciam. Isso continua acontecendo hoje. Por que nós temos igrejas em Igarapava? Porque o Evangelho foi pregado. Pessoas se converteram e agora elas precisam estar em uma comunidade que está unida a Cristo. E qual que é o nome disso? Igreja. Novos discípulos no passado eram congregados à igreja. Novos discípulos nos nossos dias são congregados à igreja. O discipulado pode ser iniciado de maneira particular, mas ele termina na igreja. Sabe por quê? Porque as ordens da grande comissão a respeito do batismo e da instrução naquilo que Jesus ordenou só pode ser executado de maneira completa, da forma como Cristo pensou, por meio da igreja local. A vida cristã, meus irmãos, não é vivida de maneira individual. Fazer discípulos, batizar, ensinar. O fato de Jesus ordenar aos discípulos, à igreja, que fizessem isso, intenciona o quê? Que todo esse processo, toda a nossa praxis missional deve ser desenvolvido no contexto de comunhão, no contexto de pastoreio, de supervisão, de administração das ordenanças. E isso só pode acontecer onde? No contexto da igreja. As igrejas locais, meus irmãos, e não nós individualmente, mas as igrejas locais são o plano de evangelismo de Deus. É a igreja o lugar onde a autoridade de Cristo é exercida na expansão do reino, na glorificação do nome do Senhor. É na igreja local que os discípulos são formados, que eles são batizados, que eles são ensinados. E é aqui, na igreja local, que a autoridade de Cristo e do Espírito Santo se manifesta, capacitando e estimulando, abençoando crentes para que a grande comissão seja cumprida. O discipulado deve ocorrer no contexto da igreja. E eu quero concluir dizendo que, como igreja, nós devemos nos empenhar para estabelecer uma cultura de discipulado. Converter pessoas é obra de Deus. Seguir a ordem do discipulado é função nossa. A nós cabe obedecer aquilo que Cristo nos instruiu, pregar o Evangelho, acompanhar pessoas, trazer essas pessoas à igreja para que a elas sejam administrados os sacramentos, os meios de graça do batismo e da ceia. E ensinar essas pessoas no contexto da igreja para que elas perseverem naquilo que Cristo as instruiu, a fim de que todo crente seja um missionário ativo, capacitado, cooperando na missão de Deus. E eu quero aplicar essa palavra ao Senhor de uma única forma. Às vezes nós nos perguntamos por que a igreja ela não é mais bem-sucedida em ganhar pessoas para a fé. Ou porque o número de pessoas confessas a Cristo não está crescendo num país ou numa cidade como a nossa, onde o evangelho já floresceu. E a resposta para isso, meus irmãos, é constrangedora, mas ela é clara. A resposta para a falta de crescimento das igrejas, infelizmente, está na falta de vontade dos crentes. No sentido de se arrependerem dos seus estilos de vida que não são bíblicos, sobretudo no que tange a falta de vontade de obedecer à grande comissão. Eu não estou falando que você vai salvar pessoas, mas a Escritura nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, e você deve pregar essa palavra. Se nós não assumirmos essa responsabilidade, as pessoas que estão ao nosso redor, elas não vão ouvir essa mensagem. Então, se nós queremos que a igreja cresça, que cumpramos a nossa missão. Entenda, Deus ainda age no mundo. Deus age. Ele não vai ser limitado pela sua infidelidade, pela minha infidelidade. Não. Mas pense quão maior seria o impacto do cristianismo na nossa cidade e quão mais glorificado seria o nome de Deus se nós fôssemos instrumentos úteis. Então, meu irmão, já está mais do que na hora
de você avaliar o seu compromisso com Deus e levar esse compromisso a um novo patamar. O patamar de um compromisso verdadeiro, no qual você ame ao Senhor até o fim, no qual você ame o Senhor acima de todas as coisas ao ponto de obedecer à ordem de Cristo. Nosso campo missionário, onde nós devemos anunciar a boa nova da salvação em Cristo, é aqui, o lugar onde nós estamos. O tempo para o trabalho é agora. Nós devemos lançar a mão no arado, meus irmãos, sem olhar para trás. Há milhares de pessoas ao nosso redor que precisam conhecer o Senhor Jesus Cristo. E a pergunta que eu te faço é: quem irá a elas? Que no nosso coração exista a disposição que existiu em Isaías. Eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos a nós. Que o Senhor nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra aos nossos corações e que, de fato, sejamos obedientes até o fim no cumprimento da missão que o Senhor nos outorgou. De pé, oremos, encerrando assim o nosso culto. Eterno Deus e Pai, agradecemos pela Tua palavra viva e eficaz que nos desafia no cumprimento da nossa missão. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa fazer brotar nos nossos corações o ardente desejo por cumprir aquilo que o Senhor deu a nós como tarefa. Que a partir desta igreja a sua salvação possa ser conhecida a todos os que nos rodeiam. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, em quem nós oramos. E agora, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre vós permaneça hoje e sempre. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar.